Hey everyone. I want to talk about something important today, because it's time to get back to our roots around free expression on Facebook and Instagram. I started building social media to give people a voice. I gave a speech at Georgetown. Foi pra ganhar o dinheiro e pra fazer com que as pessoas em Harvard fizessem sexo. No fundo, era isso, pô. Nada de errado, tá? Acho bem nobre. 5 years ago about the importance of protecting free expression, and I still believe this today. But a lot has happened over the last several years. There's been widespread debate about potential harms from online content. Governments and legacy media have pushed to censor more and more. A lot of this is clearly political, but there's also a lot of legitimately bad stuff out there. Drugs, terrorism, child exploitation. These are things that we take very seriously, and I want to make sure that we handle responsibly. So we built a lot of complex systems to moderate content. But the problem with complex systems is they make mistakes. Even if they accidentally censor just 1% of posts, that's millions of people. And we've reached a point where it's just too many mistakes and too much censorship. The recent elections also feel like a cultural tipping point towards once again prioritizing speech. So we're going to get back to our roots and focus on reducing mistakes, simplifying our policies, and restoring free expression on our platforms. More specifically, here's what we're going to do. First, we're going to get rid of fact-checkers. Riso, há um problema entrando em você que precisa ser tratado, tá? Você não presta atenção na live, eu pedi pra você pausar. Não, eu estava divulgando a live, inclusive nas redes sociais todas nossas. Assim, nossa relação já tá cruzando linhas, Riso. Falei e disse. O que tá acontecendo, tá? A gente precisa entender. Obviamente que o Facebook, né, o grupo Meta, né, mas o antigo Facebook, depois eles compraram o Instagram. Mas antigamente eles não tinham muitas restrições à expressão política de ideias. O que acontece com a vitória do Trump em 2016, houve uma campanha muito forte por parte das esquerdas, dado que o Trump fez um uso muito intenso das redes sociais, em dizer que as redes sociais elas foram instrumentalizadas pelo Trump, inclusive pela Rússia, foi criada toda uma série de teorias, e isso fez que o Trump não apenas radicalizasse as pessoas, mas usasse fake news, e aí, com base nisso, Riso, muda esse título, Mark Zuckerberg elimina agências de checagens, tipo, Xandão, Mark Zuckerberg versus Xandão, Lula ataca Zuckerberg, pô, uns títulozinhos também bunda. Mas o que acontece? Azedo hoje, hein, cara? Pelo amor de Deus. Tô, mas pô, né, a gente tem aí uma pauta super legal, audiência baixíssima. Talvez tenha um mal-estar que as pessoas devem terem visto o Arthur Duval hoje de novo no canal, mas dito isso, vamos lá. Então ele ficou muito sob pressão, houve convocações lá na Câmara dos Deputados nos Estados Unidos, e aí ele como resposta veio, né, especialmente no tocante a fake news, ele veio com o papo das agências de checagem e veio com o papo de começar a enfrentar a disseminação de conteúdo falso. Então isso pinta lá 2016, 2017, e isso eles começam a transformar em política global. A eleição do Bolsonaro no Brasil agrava isso, e não pensem que o Brasil não teve repercussão internacional sobre isso. E aí houve uma pressão, vamos dizer, do dito establishment internacional, establishment liberal internacional, sobre eles, para que eles moderassem conteúdo e entrassem não só na questão das fake news, né? Até porque é complicado definir o que é uma fake news, mas eles começaram a falar sobre discurso de ódio. Então vieram todas aquelas discussões sobre a tal pauta infringe a política de discurso de ódio, então se você falou que mulher isso, não sei o que, o negro do não sei o que, o trans não sei o que, e vários temas. Eu não posso falar certas palavras aqui na live porque a audiência cai, o canal fica marcado. E aí, eu não pensei que o Facebook não operou nessa linha, eles operaram nisso aí por bastante tempo, até agora. E aí, as redes deles, vários conteúdos eram derrubados, várias contas caíam, baseados em nada. E baseados também, aí sim, numa equipe que eles tinham, uma equipe humana, primeiro trabalhava com algoritmos, depois com pessoas que derrubavam conteúdos que eles não concordavam, e essa era a real. Rafael Riso. O Faustino, que deve estar assistindo aqui a gente, tinha a Faustine, que cansou de perder pro Instagram porque você ficava zoando. E não tinha sentido. Por que derrubavam... Porque ele era um homem fantasia. E naturalmente um checador ia lá e derrubava. Isso aqui é um absurdo. Transfobia. Né? E derrubava a conta de uma pessoa. O que houve? O Elon Musk, ao comprar o Twitter e transformá-lo em X, e ao adotar uma política muito intensa de promoção da liberdade de expressão, ele estabeleceu uma sombra sobre os concorrentes dele. E isso é muito louco, senhor Rafael Almeida Riso. Todo mundo sabe que o X, vulgo Twitter, ele fatura muito menos do que essas outras empresas de rede social, mas consideravelmente menos. Sim. E ele também é menor. Ele não é o YouTube, ele não é o Facebook.
ele é uma rede menor, é uma rede relevante. Né? O debate político, todo mundo sabe que as tendências do debate político começam lá e depois elas vão para um YouTube, vão rodar em memes, em outras redes. Então ele tem um aspecto de relevância, e isso conta muito, mas ele não é mais poderosa das redes. Porém, a ação dele e a forma como ele se firmou como um paladino da liberdade de expressão, naturalmente gerou pressão no Mark, tá? Mas eu vou parar aqui, vamos deixar o Mark falando e a gente vai comentando. And replace them with community notes similar to X, starting in the US. After Trump first got elected in 2016, the legacy media wrote non-stop about how misinformation was a threat to democracy. We tried in good faith to address those concerns without becoming the arbiters of truth. But the fact-checkers have just been too politically biased and have destroyed more trust than they've created, especially in the US. So over the next couple of months, we're going to phase in a more comprehensive community notes system. Second, we're going to simplify our content policies and get rid of a bunch of restrictions on topics like immigration and gender that are just out of touch with mainstream discourse. What started as isso é revolucionário. Porque ele tá basicamente falando, sabe o quê? Vou retirar as restrições sobre determinados conteúdos que eram tabu, e só eram tabu porque nós, da empresa Meta, aceitamos a ingerência de agentes políticos sobre as nossas políticas que envolvem liberdade de expressão, de modo que conteúdos críticos a visões políticas de esquerda tivessem que cair. E essa é a verdade. Conteúdos críticos tinham que cair, tinham que ser derrubados, tinham que ser desmonetizados. Todo mundo sabe que isso acontecia. Isso continua, essa plataforma aqui, o YouTube, porque é o seguinte, diferente do Musk, que é o dono da Meta, que é o principal, não dono, né, mas é o principal acionista da Meta, ou do Musk, falei Zuckerberg? Zuckerberg. Do Zuckerberg, que é o principal acionista da Meta, e do Musk, que é o principal acionista do X, o pessoal do Google, repara que eles ficam meio escondidos, né, o Sergey, etc. Eles não ficam dando as caras, eles têm um CEO lá, CEO às vezes fala, mas não é essa coisa mais próxima que essas outras lideranças empresariais têm. E o Google tá meio quieto. O Google é muito duro e muito restrito nessas políticas e ele atua de maneira injusta quando trata desse tipo de assunto. É bem claro. O que funciona de maneira injusta no Facebook, funciona também no Google. The movement to be more inclusive has increasingly been used to shut down opinions and shut out people with different ideas, and it's gone too far. So I want to make sure that people can share their beliefs and experiences on our platforms. Third, we're changing how we enforce our policies to reduce the mistakes that account for the vast majority of censorship on our platforms. We used to have filters that scanned for any policy violation. Now we're going to focus those filters on tackling illegal and high-severity violations. And for lower severity violations, we're going to rely on someone reporting an issue before we take action. The problem is Perfeito. Bem mais sensato. that the filters make mistakes, and they take down a lot of content that they shouldn't. We're also going to tune our content filters to require much higher confidence before taking down content. The reality is that this is a trade-off. It means we're going to catch less bad stuff, but we'll also reduce the number of innocent people's posts and accounts that we accidentally take down. Fourth, we're bringing back civic content. For a while, the community asked to see less politics because it was making people stressed, so we stopped recommending these posts. But it feels like we're in a new era now, and we're starting to get feedback that people want to see this content again. So we're going to start phasing this back into Facebook. Posso traduzir? Pra mim, não tem pessoas dando esse feedback, e tampouco pessoas pediram pra eles tirarem conteúdo político. A real. Eu acho que isso é concorrência do X. O X está congregando dentro dele boa parte do debate político que interessa. Concorda, Rizzo? Sim. O X puxou pra si. E o X puxou o grande debate porque o X não tá restringindo. Veja só, o debate, não é que eles naturalmente, os algoritmos especialmente do Instagram, restringiram demais a divulgação de conteúdo. E se a gente for lembrar o Facebook, o MBL tinha números assim, 9 milhões de views diariamente em 2016, até 17, né? Até 18, né, Rizzo? Sim. Mas paulatinamente eles foram restringidos até o momento porque a nossa página do Facebook não tinha mais utilidade. Nem sei se a gente posta ainda coisa lá. Eu posto. Você posta? Oh. Voltou a ter ou ainda tá em acunhado? Não, eu não sou isso hoje, né? Você falou que vai fazer uma transição até voltar ao que era antes, mas tá bem ruim ainda. Então, o que acontece?
eles aplicaram esse tipo de medida, mas eles eram monopolistas. Eles monopolizavam o debate político em redes porque eles eram a maior das redes. O Twitter não era tão grande e o Twitter também aplicava esse tipo de restrição. Vamos entender, havia um oligopólio das empresas de redes sociais e esse oligopólio atuava de maneira, vamos dizer, muito dura com qualquer visão política dissidente que não a visão do liberalismo progressista mainstream. Isso é um fato, isso não é papinho, isso é fato. Não, eles contratavam agência de checagem. No Brasil, a agência pública daquele Sakamoto, que é um esquerdista nojento, a agência pública fazia moderação, ou seja, um cara com uma visão política completamente enviesada, ele discutia, debatia e decidia o que era verdade ou não. Óbvio que era enviesado. Aí, o Musk fura essa barreira, ele compra o Twitter, transforma em X, e ele pode trazer debate. Eu estou resolvendo uma demanda. Espaço de discussão livre nas redes sociais. Ele estabelece um paradigma e esse paradigma ele começa aí sim a dar um salto, e esse é um ponto importante, um salto em que ele começa a apresentar uma vantagem muito grande. O debate vale a pena no X. Você não é tolhido pela rede. Basta comprar o selinho. A real é o seguinte, comprou o selinho com o Musk, a audiência você terá, é ou não é? Sim. Comprou o selinho com o Musk, aí vai. E aí, cara, escreva o que você quiser, aí é do jogo. E ele tá indo bem. O Zuckerberg, aí vocês precisam entender a natureza dele. Ele não é exatamente um grande criador. Eu nem sei exatamente se foi o Zuckerberg que criou o Facebook. Foi. A ideia... Foi ele? Foi ele e um brasileiro. É ele e o outro. Eu não sei se é o Saverin, não lembro. É, Eduardo, né? Ele é um cara que ele vê inovações dos concorrentes e, ou ele compra, ou dois, ele imita. Então, ele pegou, por exemplo, tinha um concorrente que era o Snapchat. Aquilo do... Acho que era a política dos stories, né? Era uma coisa do Snapchat. Ele traz isso do Snapchat pra ele. Ele compra o Instagram. Ele compra o WhatsApp. Ele pega... Quando surge o TikTok, com aquele vídeo curtinho do TikTok, ele transforma no Reels pra dentro do Instagram. Então, ele vai alimentando. Ele copiou o Twitter. Ele criou o Threads. Que era uma cópia do Twitter. Então ele tem essa política. E o que ele não pode comprar, ele imita. O que ele está imitando? Não a tecnologia agora, mas a política do X. Ele está imitando a política do Elon Musk. E eu acho que é uma ótima imitação. Acho que todos nós temos a ganhar com isso. Vamos lá. Instagram and Threads, while working to keep the communities friendly and positive. Fifth, we're going to move our trust and safety and content moderation teams out of California, and our US-based content review is going to be based in Texas. Isso aí é... Assim, ele está seguindo uma tendência de empresas de tecnologia saírem da Califórnia para o Texas. Tá? A Califórnia padece... Assim, o caso da Califórnia é muito louco, né? É o estado mais impressionante. Não sei se ainda é, mas... Né, era... Vou até pedir para os jurados checarem. O maior PIB estadual dos Estados Unidos, né? Era... Eles, o Texas, era um dos primeiros, o estado de Nova York também, naturalmente. Mas já vem tendo, e não é de hoje, uma migração de moradores e empresas para o Texas. E o Elon Musk é o grande defensor disso, ele começou a mudar. Ainda a Califórnia, né? Aqui, ó. Califórnia é ainda o maior PIB e o segundo é o Texas. E Nova York logo depois. É isso. Olha lá, o Nanã até que sabe. E aí uma coisa muito louca, o Rizzo. Assim, pelo menos Califórnia e Texas já tem o PIB é maior que o do Brasil. Né? Sim. Enfim. Essa política de imigração tá rolando, tanto que tem algumas coisas. O Texas, que era um estado assim, hegemonicamente republicano, ele começa a ter focos de democratas, porque, por exemplo, em Austin, que é uma cidade levemente mais hipster, muitos democratas da Califórnia se mudaram para Austin. Aí você começa a ter uma cena assim, assado. Então você vai ter. Mas muita gente está se mudando porque a qualidade de vida no Texas é muito superior à qualidade de vida na Califórnia. Você fala, como? Tem coisa mais linda que a Califórnia? A Califórnia é linda, linda, linda. Eu nunca fui, tá? Meu irmão já foi, amigos já foi. Falou, cara, a Califórnia é sensacional. O paraíso no mundo era para ser a Califórnia. Né, aquelas praias, tem praia, tem montanha, tem um urso, tem deserto, tem tudo na Califórnia. A costa da Califórnia é sensacional. Tá? A Califórnia era para ser o melhor lugar, mas conseguiram cagar a Califórnia. E estão cagando, né? São Francisco, por exemplo, é uma cidade destruída pelo progressismo.
Disse que agora estão começando a mudar certos princípios. Agora em Los Angeles estão começando a prender bandidos. Eles adotaram a política de prender bandidos, porque aquela política do não, larga aí, deixa, tal, crimes com baixo potencial ofensivo, né? Aí a galera começou a ser shoplifter, né? Os ladrões de loja, mas ele está seguindo essa tendência, que é também ideológica. É também. Sair da Califórnia e ir para o Texas é uma escolha ideológica, e não apenas de qualidade de vida. E ela tem uma coisa muito simbólica do Zuckerberg tirar uma parte do time dele e mandar para o Texas, que é como se fosse ele sinalizando uma parte de mim já pertence a esta outra visão. Vamos lá. E o Elon Musk também tirou coisas da Califórnia, se não me engano, a Tesla, sim. E mandou para o Texas. As we work to promote free expression, I think that it will help us build trust to do this work in places where there is less concern about the bias of our teams. Finally, we're going to work with President Trump to push back on governments around the world that are going after American companies and pushing to censor more. The US has the strongest constitutional protections for free expression in the world. Europe has an ever-increasing number of laws institutionalizing censorship and making it difficult to build anything innovative there. Latin American countries have secret courts that can order companies to quietly take things down. Vamos lá. Ele não foi exatamente preciso, dado que o STF não é uma corte escondida. Talvez o que ele está tentando dizer aí é que há um processo a inquérito, que ele em si é todo sigiloso, tá? Então acho que é isso, ele foi impreciso porque alguém deve ter brifado ele. Eu acho que ele tá lendo um TP, não sei se o Rizzo concorda, mas ele tá... Porque um vídeo dá um take só, né? Então parece que ele tá lendo mesmo. Tem corte também ele também. Tem? Então, alguém deve ter falado, olha, existe um processo sigiloso que você não tem nem direito de defesa, ele só vai, os elementos dele vão chegando ali, e esse processo tá atingindo as empresas norte-americanas. Está. Então, ele tá claramente falando do inquérito do Alexandre de Moraes e claramente ele tá falando do caso brasileiro. Claramente, ele tá, isso é muito claro. E ele tá falando que o governo norte-americano irá, ele, atuar na defesa dos interesses das empresas norte-americanas, leia-se, nesse caso, tá? As empresas de Big Tech que estão sediadas em território americano, ao redor do mundo. Ele cita o caso europeu, porque é bem grave o caso europeu, mas ele cita o caso claramente brasileiro. E tem um elemento, tá? O caso brasileiro, tentaram vender o caso brasileiro para fora como um caso, vamos dizer, em que a extrema-direita foi derrotada através de uma espécie de controle democrático das redes sociais feitas pelo nosso Tribunal Eleitoral. Inclusive isso é parte da tese, tá, que tornou o professor titular o Alexandre de Moraes, e essa tese ela foi vendida internacionalmente. Eles tentaram vender como um exemplo, olha, a alternativa à brasileira de defesa da democracia, que parte aí sim de uma ideia geral de democracia militante, que, né, que a democracia, para se defender dos seus tiranos, ela tem que agir, né, às vezes com instrumentos um pouco diferentes para ela se manter de pé e tal, que é a tese por trás disso. Mas, curiosamente, isto não rolou. O mundo não olhou com, vamos dizer, o mundo não olhou enamorado pelo caso brasileiro. Isso por diversas razões, né? O Brasil não é levado a sério. Então, o caso brasileiro poderia ter servido de inspiração lá para fora, não é. Na verdade, ainda o principal caso de luta contra as redes sociais, ou melhor, de restrição às liberdades como a de expressão, é o caso europeu. Você tem uma burocracia impessoal na Europa que vem tocando isso, e eles precisam cada vez mais suprimir o discurso dissidente, porque a Europa será um barril de pólvora. Na verdade, a Europa já é um barril de pólvora, né? O caso inglês ele é bem claro. Então, esse é um assunto muito sensível. E aí entra um outro ponto, né? Porque lembram que o Musk teve aquele confronto com o Xandão, teve que ceder pro Xandão, mas o Musk ganhou a eleição. Eu não acho... O Trump ganhou. O Trump ganhou a eleição, isso. O Musk ganhou junto com o Trump ali a eleição. E ainda que eu até agora não ache que o governo norte-americano vai estabelecer, por exemplo, sanções específicas contra o Brasil por conta disso, simplesmente por conta de questão de peso geopolítico. Ele vai fazer a vendetta do Musk e tal. Me parece, porém, que com o reforço de posição do Mark Zuckerberg e com um possível reforço de posição da turma do YouTube, que é a turma do Google,
Aí você fecha um bloco e aí você não tá falando do Musk mais, tá falando de, volta a colocar aqui, empresas americanas. E aí empresas americanas estão sendo alvo de perseguição política em outro país, essa seria, vamos dizer, a forma como eles construíram isso, precisam ser defendidas. E aí o governo brasileiro, vamos ser bem claro, o governo brasileiro precisaria dialogar, não mais com o empresário como o Musk, mas sim com o poderosíssimo governo americano. E aí a coisa muda de figura. Aí seria o Trump a cuidar dos interesses das empresas Big Tech. Porque tem um ponto, né? Os republicanos foram alvo de perseguição, a gente precisa ser colocar as coisas de maneira clara, por esses instrumentos de polícia de discurso que o Zuckerberg descreveu como parte da empresa dele nos últimos anos. A direita fez. Então, qual o estímulo que um direitista no governo americano tem em sair defendendo essas empresas de conteúdo, as big techs, de comunicação, as empresas de rede social, se elas atendem o interesse político dos adversários dele? Não tem. Agora, porém, o que está rolando houve um encontro do Trump com o Zuckerberg. O Zuckerberg já vinha sinalizando a direita desde antes da eleição. Na verdade, desde o momento que o Zuckerberg começou a virar lutador de jiu-jitsu, começou a tomar sol, começou a falar que a vida dele mudou por causa disso, começou a comer uns bifaralhos, né, uns super bifes. Você começa lá, o homem tá mudando, já tava rodando esse rumor. De repente ele se reuniu com o Trump e falou que quer colaborar. Pra mim, esse texto aí, no fundo, é como se fossem os termos da colaboração. Ó, estou me juntando à turma do Musk aqui, tá? Estamos blocando o nosso time. E vamos atuar junto com o governo americano, porque isso aqui, assim, é do interesse direto das empresas de redes sociais, todas. Que os Estados Unidos, como nação, pressionem os outros países para manter a liberdade deles. Por exemplo, o modelo brasileiro, que é o modelo do PL 2630, que vamos lembrar, olha como os assuntos se misturam, Rafael Almeida Rito, já sabe o que eu vou falar. O PL 2630, defendido pela Fernanda Torres, ai, a nossa heroína, né? Ai, eu me sinto tão feliz como brasileiro, né? Nossa heroína quer te censurar. Ela quer você censurado. Ela acha, e não sou eu falando, é ela, que a vitória dela no Globo de Ouro é muito importante para a manifestação que o Lula tá organizando amanhã. Você tá sabendo disso, né? Amanhã tem manifestação, o Lula tá organizando, e ela disse que a vitória, ele disse que a vitória dela, a coisa mais importante é que ela tá acontecendo há 2 dias, no caso agora 1 dia, da manifestação que ele tá organizando, e ela concorda. Ela concorda. Ela também concorda que é importante agora combater a extrema-direita, os fascistas. Isso quer dizer assim, 50% da população brasileira, porque eles acham que todo mundo ali é fascista. Só pra vocês entenderem. E ela concorda. A nossa guerreira. Ai, Renan, você tá me implicando, né? Você tá fazendo igual a esquerda ideológica. Não tô não. Depois eu explico isso. Mas o PL 2630 é um PL que penaliza a atividade dessas empresas e, obviamente, censura discurso político dissidente. Qualquer discurso político que não seja o discurso da esquerda progressista, ele é criminalizado no Brasil com o PL 2630. Então, é uma ameaça não só aos negócios, né? Na verdade é um modelo de negócio, mas é uma ameaça à democracia como um todo. Então, eu acho que fecharam um pack, essa turma Musk, Trump e Zuckerberg, fecharam uma turma que eu vou ser bem direto aqui, que não permite ao Brasil, jogando o jogo democrático, ficar inerte. Do tipo, não, eu tô fazendo aquilo. Não vai dar, eles vão ter que reagir. Eles vão ter que reagir. Aí já mudou, o jogo já mudou de natureza. Mudou de figura demais. E aí eu acho que teremos novidades interessantes aí. Tá? Se você falou de peso geopolítico, eu tive curiosidade de procurar agora. O PIB do Mark Zuckerberg e o PIB do Elon Musk já é 1/4 do Brasil. Você tá falando da fortuna pessoal deles? A fortuna pessoal deles. O PIB dos dois, só dos dois, é 1/4 do PIB do Brasil. Se pegar o valor de mercado das empresas. Só do Facebook? Da Meta e do X é pequenininho, né? Se pegar da Meta, da SpaceX e da Tesla. Só pra gente entender a nossa relevância nesse jogo. Vamos lá. Mas tem peso geopolítico, o Riso vai checar aí, mas inegavelmente tem peso geopolítico. A Meta é 1,56 trilhões de dólares. Vamos ver a SpaceX. Não, desculpa, eu só queria botar isso aqui antes. Essa shitcoin aqui, ó. No Brasil, 2,1 trilhões, tá? Então, a Meta e o PIB do Brasil, né? Lógico que é uma comparação injusta, um é um valor de mercado, outro é PIB e tal, mas é mais pra gente brincar aqui. E o SpaceX, mais 350 bi pra conta aí, então já tá dando quase 2 bi só essas duas empresas. E a Tesla? Já matou.
1.2, né? Bom, mas lógico, o Brasil é um país de 200 e poucos milhões de habitantes. O Brasil, ele tem importância geopolítica, inegável. Ele é maior do que essas empresas, né? Mas é bom a gente colocar isso em tela pra gente entender também a seguinte coisa, tá? O poder que a tecnologia tem, tá? E o poder dos Estados Unidos da América. O poder dos Estados Unidos da América. E não é só navios, não é só mísseis. Tá? É o país que permite um Zuckerberg, um Musk construírem esses respectivos impérios, tá? E a tecnologia, o conhecimento, a abertura aos negócios, né? Eu li um livro agora, digite um se você já leu esse livro, eu recomendo a todos, tá? Escrevi exclusivo sobre ele, vai estar na próxima Valete, que é o livro de 0 a 1, do Peter Thiel. Leiam este livro, obrigatório. Eu acho que 2 livros que, pra você que quer empreender e tal, que são bons ter na cabeça, um é o Antifrágil, do Nassim Taleb, e outro é esse de 0 a 1 do Thiel. Bons insights, 2 livros inteligentes aí. E fáceis de ler. Dá o play. Pera aí, cadê? Cut. China has censored our apps from even working in the country. The only way that we can push back on this global trend is with the support of the US government. And that's why it's been so difficult over the past 4 years when even the US government has pushed for censorship. By going after us and other American companies, it has emboldened other governments to go even further. But now we have the opportunity to restore free expression, and I am excited to take it. It'll take time to get this right, and these are complex systems, they're never going to be perfect. There's also a lot of illegal stuff that we still need to work very hard to remove. But the bottom line is that after years of having our content moderation work focus primarily on removing content, it is time to focus on reducing mistakes, simplifying our systems, and getting back to our roots about giving people voice. I'm looking forward to this next chapter. Stay good out there, and more to come soon. E ele é bem claro sobre, olha, os governos democratas, o governo democrata do Joe Biden, ele foi atrás deles, né? Ou seja, eles foram alvo de perseguição porque o governo democrata estava louco por algum tipo de regulação que pegasse seus adversários políticos, tá? E isso encorajava outros países a fazerem o mesmo. Ou seja, se o Facebook... E assim, eu vou ser bem honesto, tá? A gente lutou ali, vocês sabem, a gente lutou contra o PL 2630, lutou demais. E a gente perguntava, mas o governo americano vai fazer nada? E ele não fez nada. O que o Zuckerberg tá falando agora vai fazer. Neste instante, quem está comentando sobre isso é Elon Musk. Elon mandou. Ele postou o print ali, né? Facebook chuta os checadores de fato numa tentativa de restaurar a liberdade de expressão, tal. E aí tem uma foto do Zuckerberg já na sua nova skin, que é skin lutador, com um breve peitoralzinho ali, ao lado do Joe Rogan. E o Musk mandou, "This is cool". Isso é legal, isso é da hora, mandou bem, brother. É isso aí, tamo junto, quase. Quase mandou um TMJ. Aí ele deu um RT, "Wow, a Zuckerberg going full anti-censorship following Elon's in X-Lead. Based Zuck, Arc and Vibe Shift completo". Sim, todo mundo fica comentando muito sobre a Vibe Shift do Zuckerberg, né? Que é a mudança de vibe. Ele era um nerd do Vale do Silício, chatão, controlador, comprando uma agenda esquerdista. E aí ele foi se alterando pra isso, tá? Só fazer um fact-check em você, é que é o Dana White aqui, tá? Pra mim são todos o mesmo, cara. É um bolado que é meio de direita e gosta de... O Dana White é dono do UFC. Sim. E gosta de... Sei lá. É isso. É um bolado que fala aí, que gosta de UFC. A Linda Yacarino, que é a do X, né? Ela mandou... Fact-checking moderation doesn't belong in the hands of a few select... Que, tipo assim, a moderação e checagem de fatos não pertence a um pequeno grupo de gatekeepers, vocês sabem que é gatekeeper, que podem facilmente injetar seu bias, que é o seu viés, na tomada de decisões. É um processo democrático que pertence às mãos de muitos. Basicamente é o seguinte, quando surgiu a política de community notes do X, ela foi atacada e a imprensa riu. Olha o Elon Musk, ai que absurdo, ai vão sair do X. Agora, basicamente, o grupo Meta adotou isso. Eles estão adotando, ou seja, ele botou a Linda Yacarino pra deixar claro pra todo mundo, amigos, não é que
Elon não era esse demônio que eles estavam pintando, e sim, é uma vitória fair and square do senhor Elon Musk. É inegável, senhor Rafael Almeida Rizzo. Sem dúvida. Outra coisa que isso reforça, esse blocamento do universo da tecnologia norte-americana mais à direita. É uma aliança com as classes médias americanas, com o trumpismo, que representa essas classes médias americanas, o movimento MAGA, mas vamos dizer, o estabelecimento do mundo tech como uma força política autônoma e que se desliga, mais do que se desliga, que se coloca como adversária dos progressistas. E isto, meus amigos, isto sim é um grande ataque ao mundo woke. Eu vou falar que este é o maior dos ataques ao universo woke. Esse é, de longe, o maior dos ataques ao universo woke. Este é o grande descolamento. Só que isso também, assim, tudo na vida, e eu já tô ficando velho, e quando você começa a ficar velho, você perde as grandes esperanças, né? Grandes esperanças, assim, as grandes ilusões. Esperança você mantém, mas qual é a grande ilusão? Ah, é isso, eu confio no Elon, no Mark. Não, cuidado, pé no chão. E você vê que quanto mais distante, mais idealizado. Mas quando você vê ele próximo, você fala, não me cheirou bem. Por exemplo, o Elon, quando esteve aqui atuando naqueles barulhos aqui, era Nicolas pra cá, era uma galera, você fala, nossa, ele tá dando RT numa galera tosquíssima. Ele participou, acho que, de Space com uma galera tosquíssima. Você não talvez participou, acho que participou. Então você via assim, tá. Então quando você se aproxima. E outra coisa que tem, eu não cheguei a comentar, mas é tema do meu artigo para a próxima Valete, é o seguinte. Ora, se a Elite Tech ela se torna uma elite por si só e tá querendo substituir talvez a elite progressista, o que é ela? Se ela pretende ser elite, ela pretende exercer poder, qual a ideologia por trás deles? Quais são os conflitos de interesse com uma base eleitoral A, B ou C? E a gente começou a ver esse conflito, né? O Vivek e o Musk, eles querem a manutenção de um tipo de visto, que é o visto HB1 ou H1B, que é um visto para pessoas com talentos e não sei o quê. Mesmo diante de um problema que são as fraudes que tem, especialmente de indianos, que fingem que tem uma universidade A, B ou C, ou dão um valor especial a um determinado tipo de diploma, conseguem, se mudam para os Estados Unidos, e aí vão trabalhar nessas empresas, e outros só viram lavador de prato e fingem que tinham um diploma, mas o lance para um americano interessa que venham pessoas de outros países se firmar com a elite no próprio país? O Vivek fez um texto muito arrogante e eu analisei ponto a ponto no meu artigo na Valete o texto arrogante do Vivek. É arrogantíssimo o texto dele, basicamente ensinando os americanos, ou seja, a família dele sai da Índia, vai para os Estados Unidos e aí ele quer ensinar os Estados Unidos a se comportar culturalmente. E ele acha que tem que vir pessoas de outros países e as pessoas vão se situar como elite, uma elite alienígena no próprio país dele. É diferente do problema europeu, tirando a Inglaterra, em que os imigrantes vão para a base da pirâmide. No caso americano, eles falam assim, não, a gente não tem problema nenhum, elite ser uma elite formada de pessoas de fora. E não me parece que faz sentido, tá? Não me parece que faz sentido. E eu acho que eu vejo esses elementos da discussão por parte da turma maga, não tô falando dos retardados, como elementos interessantes, tá? Por mais que eu acho que você tem, se você é os Estados Unidos da América, você tem que trazer os talentos. Só que a partir do momento que isso se transforma na formação de determinada elite política, me parece que toda elite política precisa de uma ideologia para justificar a sua existência. Está surgindo uma ideologia que justifique a esse grupo tech até no poder. Agora, hoje eles são aliados daquilo que a gente pensa? São. E na verdade eles são as maiores forças, dado que tem dinheiro, tem poder, controlam rede social, congregam o maior grupo de pessoas inteligentes e capazes, tá, com grande formação, grande currículo, QI e blá 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 blá, sendo em si homens de ação. O que eu quero dizer, eles não são teóricos, são figuras práticas. Tirando figuras como Peter Thiel, que são teóricos e práticos, esse aí é o maior de todos, mas são homens muito práticos. Então quando você pega figuras muito inteligentes e muito práticas e que vivem através do trabalho deles e da criação de recursos com base nisso, eles são adversários muito tenazes. E tanto que assim, eles são capazes de derrotar a esquerda progressista, eles são mais capazes, são tenazes. Só que você quer eles como elite? Não sei, ainda não pensamos nas consequências disso, mas lidemos com isso. Isso está acontecendo agora e talvez seja uma transição, tá? É um insight aí interessante pra gente ter aqui na discussão, tá? Vamos lá, vamos continuar aí com a repercussão. O que mais o Muskzinho falou? Não, aí ele falou essas coisas, deu RT na mulher e depois foi jogar um joguinho ao vivo aqui no X, porque enfim. Porque ninguém é de ferro, né? Ninguém é de ferro.